Bom dia a todos, hoje segunda-feira, 29 de agosto de 2022, 22ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é São Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29. Hoje temos o martírio de São João Batista. Naquele tempo Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher de teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era aniversário de Herodes. Ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodias entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade de meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe o que vou pedir. A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela o entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver para ser sepultado. Olha isso. São João Batista, um dos poucos santos da igreja, que foi agraciado por duas grandes festas, a de seu nascimento e a de seu martírio. O texto do Evangelho de hoje, já meditamos sobre ele na 17ª semana do Tempo Comum, só que lá foi escrito por São Mateus. O texto hoje em questão soa mais como um grande alerta para todos aqueles que receberam a missão divina de convocar o povo à conversão dos pecados e à mudança de vida. E isso serve para todos e em todos os tempos. Serão odiados pelos inimigos do reino. O martírio de João Batista hoje é prova disso. Algo que se repete, a perseguição como grande vilão, a eliminar os profetas bíblicos desde muitos séculos. Os profetas antigos, assim como o próprio João Batista, teriam sido silenciados por quem tinham por obrigação de escutá-lo e protegê-lo. A perseguição aos enviados de Deus seria talvez o maior dos obstáculos que os discípulos iriam encontrando pelo caminho. Os profetas, um a um, foram convidados a se calar ou desaparecer, e isso se não quisessem pagar com a própria vida. Elias subiu para o céu numa carruagem de fogo. João Batista foi decapitado. Jesus estava prestes a terminar seus dias pregado numa cruz. E o que seria dos seus seguidores, seus discípulos? Embora esta realidade tivesse sido tão presente na vida e missão dos antigos profetas, até mesmo o próprio João Batista, eles não se deixaram intimidar, não fugiram e nem se esconderam, foram fiéis até o fim, porque sabiam e tinham consciência do caráter divino da missão recebida. João Batista foi ousado, bateu até na porta da casa do rei para falar de seu pecado. Cutucou o lobo em sua toca, sem medo e sem covardia. A postura e a força de João Batista revela a coragem com que ele próprio se defrontava com o poder dominante daquele tempo, ímpio, tirano e cruel, como era o caso de Herodes, que por sua vez se apoderou sem escrúpulo algum de Herodíades, a mulher de seu irmão. É bem verdade que ela também não valia nada. Corajoso e destemido, o profeta João bateu na casa do rei e denunciou a injustiça cometida, bem como o seu pecado. Por conta disso, sofreu as consequências de sua ousadia e coragem, foi preso e silenciado. A decisão de colocar João na prisão foi a maneira que Herodes encontrou para calar sua boca, trancando-o numa fortaleza romana. Lá ele teria sua liberdade cerceada e sua voz abafada. Mas para Herodíades, a esposa infiel, essa pena dada a João pelo seu comparsa foi branda demais. Ela queria muito mais punição para o profeta precursor. Para ela, ele deveria ser calado definitivamente. Por isso aproveitou uma das oportunidades que teve, a festa do aniversário de Herodes. Aliciou sua própria filha para seduzir o aniversariante e em troca da cabeça de João Batista. Embora a contragosto,
Herodes teve que ceder aos caprichos da moça, que havia sido instruída pela mãe, então mandou decapitar o profeta na prisão. Com isso, achou que tinha se livrado do profeta, incômodo e inconveniente. Estava redondamente enganado. O triste destino de João Batista, prenunciar o de Jesus, também a ele buscavam silenciar por conta da liberdade com que denunciava os desmandos praticados pelos arrogantes e prepotentes daquele tempo. E ele, com muito mais categoria e poder do que o João Batista, afinal estamos agora falando do Filho de Deus Jesus Cristo, nosso Senhor. Com o martírio de João Batista fica aqui registrado o grande alerta a cada um dos discípulos do Senhor, como também para todos os que viessem depois, e isso até os nossos dias. Olha só, vamos pedir então a coragem de João Batista para que não tenhamos medo de enfrentar as dificuldades que nós vamos encontrando pelo caminho. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha todos bom dia e fiquem com Deus.